nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Som. Boa noite, irmãos. Louvamos ao nosso Deus pela bênção de mais uma semana, né? E quando eu cheguei aqui, eu cumprimentei o irmão Paulo disse, apesar de ainda estar triste, mas está tudo bem. O crente, ele tem essas batalhas, mas é por um pouco de tempo, e as vitórias chegam, e nós sabemos que elas não nos serão roubadas. Essa é a garantia do crente. Estamos aqui por um pouco de tempo. A gente sofre mais porque a gente acha que vai ficar mais tempo. Então, mas nós estamos por um pouco de tempo só aqui mesmo. Mas vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E também pedir ao Senhor que o Senhor esteja cuidando daqueles irmãos que estão enlutados e com esta falta dos companheiros, filhos. Vamos orar. Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que esse tempo aqui é um tempo de batalhas, de lutas, de enfrentamentos. Até porque o Senhor nos avisou que não seria uma viagem tranquila, mas o Senhor nos deu a certeza de que teríamos uma chegada segura. E é isso, ó Deus, que nós nos firmamos, é nisto que nós nos firmamos. Certeza de que o Senhor vai estar conosco todo o tempo, não importando, ó Deus, as circunstâncias. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos faça sentir sempre a Tua presença. Porque sentindo que o Senhor está presente, fica mais fácil, a luta fica mais leve, e a vitória nós a trazemos no coração, mesmo que ainda ela não tenha chegado. Por isso, ó Pai, nós queremos louvá-lo de todo o coração, pelo privilégio de tê-lo como nosso Deus, pelo privilégio de usufruirmos do Senhor em todo o tempo. Obrigado, ó Pai, pela bênção de estarmos juntos de novo, de podermos abrir a Tua palavra, de podermos cantar ao Senhor hinos de louvor e de adoração. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente. Obrigado por aqueles que estão conectados conosco. Pedimos-te, ó Deus, por aqueles que estão com seus corações tristes, abatidos, feridos, magoados, angustiados. Que o Senhor esteja aliviando, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor é a fonte inesgotável de paz, de esperança, de conforto. Por isso nós nos achegamos até o Senhor, através do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, irmãos. Hoje nós não temos... O irmão Valdir está se recuperando. Graças a Deus ele já está bem. E está em casa. Já está voltando a rir de novo. Só um susto. Essa vida nossa é uma bênção. Vamos cantar? Vai ser com playback mesmo, né, irmãos? O 104 primeiro. 104. Esse hino, quem conhece esse hino 104? Irmão Pedro, o senhor conhece, né, meu irmão? Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
é o Rei da Glória, em meu coração, contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. É mais o coro. Mas nós vamos ter a ajuda dos irmãos aí. Qualquer coisa a gente canta 2 vezes para afirmar bastante. Mas vamos nos colocar em pé. Meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da Glória e em meu coração contente vou cantando a divina cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor.
Não sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Presbítero Pedro, para nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por esse tempo, pedindo a orientação do Senhor para o estudo da sua palavra. Ó Pai, obrigado Amém, Senhor. por esse dia que Tu nos deste e agora à noite estamos reunidos em Teu nome Amém, Senhor. para aprender mais uma porção da Tua palavra, Pai. Amém, Deus. Obrigado por essa certeza que colocaste em nosso coração de que um dia nós estaremos com o Senhor na glória, Pai. Amém, Senhor. Nós te pedimos que Tu esteja abençoando o pastor Amém, na Pai. condução da palavra, ó Pai. Amém, Deus. Obrigado porque já Tu falaste ao seu coração. Amém, E Senhor. com certeza irá trazer palavras que nós necessitamos, ó Pai, porque vem de Ti. Senhor. Nós colocamos os nossos corações e abre as nossas mentes, Pai. Amém, Em Senhor. nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós, quarta-feira passada, nós trabalhamos sobre a seriedade que Moisés teve ao transmitir estes princípios com relação à idolatria ao povo de Israel. Então, a seriedade, com seriedade, porque quando nós perdemos esta realidade de fidelidade a Deus, nós sofremos consequências. Então, às vezes, nós não temos dito de fato como é que nosso Deus age, quais são os princípios de Deus para a vida das pessoas, e aí fica assim uma mensagem meia açucarada, como que se no frigir dos ovos tudo vai dar certo. Na realidade, Deus não se molda a estas coisas. Deus é Deus, autossuficiente, e esse Deus é um Deus que trabalha conosco nesse nível. Eu posso até tentar
baixar os padrões de Deus, para se conformar, para ter mais gente, para ter mais auditório, para ser mais popular, mas isso só vai fazer mal às pessoas, porque eu vou fazer de conta que eu estou apontando o caminho do céu, ajudando você a amadurecer em Deus, mas quando chegar naquele dia, eu e vocês vão ficar de fora. Porque Deus não trabalha assim. E o pior que a Bíblia, ela diz que isso vai acontecer. Porque pessoas vão chegar lá naquele último dia e vão ter chegado lá enganados. Dizendo, mas eu expeli demônio em teu nome, eu fui ordenado pastor, eu fiz isso, eu dei esmola, eu fiz aquela coisa. E aí Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia com mais cuidado, com mais zelo, a gente vai percebendo que Deus, Ele tem colocado na sua palavra os princípios certos. Às vezes somos nós mesmos que queremos dar uma mexidinha para bater com o meu estilo de vida. Eu quero domesticar Deus. Eu quero colocar Deus ao meu nível. Então aí eu posso fazer a igreja que eu quiser, cantar do jeito que eu quiser, bagunçar do jeito que eu quiser. Mas quando nós partimos para a leitura desse paradigma da caminhada do povo de Deus, que é inclusive para nós hoje também, ele é contemporâneo, porque é o princípio de Deus, é o princípio moral e ético do reino. Moral e ético do reino. É Deus que criou esses princípios morais, porque é Deus que sabe quem somos. Nós fomos criados seres morais. Então Deus trabalhou isso. E quando Deus estabelece quem Ele é, Ele já está dando a mim e a você a dimensão do que Ele pode fazer. Tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. E Ele tem princípios, porque Ele diz quem Ele é e como Ele quer ser adorado, e Ele estabelece isso. Eu não vou dizer para as pessoas como é que se deve adorar. Vamos à palavra, vamos ver como é que Deus gostaria que vivêssemos. Porque tanto eu quanto vocês, se nós pudéssemos, a gente maneiraria algumas coisas, por conveniência. Ou você não é assim, é só o pastor de vocês que é assim. Claro que vocês são assim também. Não é? Claro que todos nós somos assim. A gente dá uma maneirada, olha Senhor, eu vou dar um dinheirinho, o Senhor tira esse camarada do inferno e leva para o céu. Isso aí isso é coisa minha e sua. A gente não tem no coração algo que vai, olha, eu não vou fazer isso porque Deus não vai fazer. Por exemplo, eu já disse aqui que não me chame para pôr nenhum parente seu no céu quando ele morrer. Eu posso ir lá, orar por você, mas em momento nenhum eu vou tocar no morto. Vou falar sobre ele. Se ele não foi uma pessoa reconhecidamente com testemunho de crente, que teve uma vida com Deus, que eu presenciei, não vou pôr. Agora tem gente que faz isso. Então chama o pastor, ou o padre, ou o rabino, ou qualquer pessoa, no momento da morte, o senhor vai lá e pá, né? Então não é assim. Não é assim que funciona. A vida eterna, ela é definida aqui e agora, e cada um define a sua eternidade. Ninguém mais. E a gente precisa bater isso. Aí quando nós pegamos Êxodo 20, e aí Deus diz o seguinte, olha,
não faça. E aí nós vimos todo aquele estudo de Deuteronômio, que eu espero que vocês tenham lido em casa, aquele cuidado que Moisés teve de inculcar mesmo, que lhe parece ser um ensino por saturação. Por saturação. Quando Deuteronômio 6 diz que quando você levanta, deita, senta, fala dessas realidades, este é o princípio, é o melhor princípio de aprendizado, que é por saturação, que hoje chama imersão. Né? Por exemplo, a melhor maneira de se aprender inglês é ir para os Estados Unidos. Fica lá um ano, lá que você vai voltar falando inglês. Né? Nada mais é do que saturar. Né? É saturar, ou seja, a palavra hoje não é mais saturação, é imersão. Você vai ser imerso na cultura e aí você teve que se virar lá, não teve, meu irmão? E fala porque você teve que se virar, senão não falaria. Então, a palavra de Deus em Deuteronômio 6 diz isso, então satura. E quando eu leio Deuteronômio 4, Moisés está dizendo, pessoal, presta atenção nisso, porque esse negócio de ter outros deuses, construir outras fontes espirituais, outras fontes de recurso, amuletos, porque na realidade são amuletos, que você carrega, quando você tem alguma coisa você põe na mão, você põe no bolso, você leva pendurado no pescoço, você põe no carro, você põe na chave do carro, você põe na chave da casa, você põe debaixo do travesseiro, você põe na sua cabeceira. Deus está dizendo assim, não é isso. Não faça isso. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é intolerante com relação à idolatria. Ele é intolerante. Ele é tão intolerante com relação ao idólatra quanto ao seu rival. Qualquer Deus que se levante. Vocês não lembram da arca que ficou lá no Dagon? Eles põem, os filisteus pegam a arca, tomam a arca, põem na mesma sala que estava Dagon, no outro dia Dagon amanhece o quê? Todo quebrado. Esse é o Deus meu e seu. Então esse Deus não suporta isso. E eu quero ler alguns textos com os irmãos, para a gente dimensionar, porque nós vamos falar aqui que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então eu vou definir aqui para você não dizer para mim, então a Bíblia está sendo contraditória. Porque a Bíblia diz que Deus não cobra do filho, o pecado do pai. Vamos ler os dois textos para a gente conversar depois. Deuteronômio 24, 16 e Ezequiel 18, 4. Deus não castiga os filhos e netos pelos pecados de outros dos seus pais. Mas há tristes consequências de pecados ancestrais, passados de geração em geração, e os filhos vão assentindo nesses pecados, e aí sofrem as consequências. O que nós precisamos fazer é o seguinte, como filhos, conferir as opiniões e os costumes dos nossos pais e dos nossos antepassados, para nós nos excluirmos de erros e julgamento de conduta que Deus está fazendo sobre os nossos pais. É isso que nós precisamos fazer. Porque quando nós fazemos isto e nos arrependemos, Deus começa a tratar conosco diferente do que Ele tratou
ou está tratando até a minha geração passada. Nós precisamos dizer assim, eu não quero a vida espiritual dos meus pais para mim. Acaba lá. Chega lá. Max Lucado mandou uma meditação, disse para os irmãos, toda sexta-feira eu recebo a meditação do Max Lucado. E ele é formidável, são assim, meia dúzia de linhas, mas ele tem uma habilidade de dizer muito com pouco. Ele tem, também é uma figuraça, né? O que acontece? Ele diz o seguinte, que uma mãe, aliás, que um filho foi chamado para reconhecer um pai que era viciado e dissoluto, para saber se era ele mesmo. E quando ele chegou no necrotério, ele diz assim, é o meu pai e isso acaba aqui. Ou seja, a partir de mim, isso aqui não vai ter mais. Então, a partir daquele momento, ele toma uma consciência de que ele precisa deixar, porque está tendo consequências daquilo na vida da família. Houve na vida da família. Então, se ele foi reconhecer o pai, é porque a mãe já não está mais com o pai. E se ele foi reconhecer o pai, é porque o pai não estava na companhia dele. Então, uma família disfuncional. E ele diz que a partir daquele momento, aquilo acabaria ali. Então, eu me arrependo, e Provérbios diz que aquele que se arrepende, deixa, alcança misericórdia. E isso é o processo. Mas enquanto não, pode vir sobre a minha família consequências de realidades vividas lá atrás, pelos meus avós, pelos meus bisavós, até exterminar aquela família. Consequências. Mas vamos ver aqui para a gente pegar o texto e não sair daqui com dúvida. Deuteronômio 24:16. Quem achar pode ler. Pronto, isso aqui está definido. Então, pecado, eu sou responsável por ele. Então, o meu pecado, a Lívia e a Letícia não vão carregar. Eu vou ser morto pelo meu pecado. Mas as consequências do meu pecado vai atingir a Simone, a Lívia, a Letícia, o Diógenes, o Francisco e vocês. Eu posso escolher os meus pecados. Pecar é uma escolha minha e sua. Agora, eu não consigo escolher as consequências. Ah, mas eu não imaginava que ia chegar tanto. Mas chegou. Ah, eu não sabia que ia... Mas aconteceu. Então, o meu pecado, eu sou responsabilizado por ele. Agora, consequências do meu pecado vai vazar. Vai ampliar. Outro texto, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isso. Então está dizendo aqui também que é a responsabilidade individual. O que Deus está fazendo é que eu e vocês somos seres morais, logo responsáveis. Hein? O 20 também fala. Quer ler? Pode ler. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade
assim ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Isto. Então veja, e agora? E a idolatria? Por que a idolatria foge a esta regra? Por quê? Mas se ele for, ele será isso. Então o que acontece aqui? Veja o texto como o texto diz. Vamos voltar ao texto de Êxodo 20. Ele está dizendo, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, quando nós escolhemos, optamos por outros deuses, ídolos, isso para Deus é aborrecê-lo. Tem uma outra tradução que diz, daqueles que me odeiam. Então Deus abre aqui uma exceção. Ele diz assim, dos idólatras eu vou visitá-los. Dos idólatras eu vou visitá-los. E o que é interessante, irmãos, é que todos os profetas, todos eles, em dado momento, diz ao povo de Israel assim, vós o provocaram a ira. Por isso, ele vos entregou a fulana, ciclana, beltrano, e lá a outra geração é que volta. Não é aquela geração que foi. Parece que há, de fato, assim, um banimento de Deus quando há idolatria. Deus não admite. Virá sim sobre mim, sobre o meu filho, sobre o meu neto, a iniquidade de aborrecer o Senhor. Ou seja, preste atenção como seus pais viveram as suas vidas cristãs. Eu não gosto, não é o meu ministério, confronto pessoal. Eu acredito no poder, não da minha palavra, mas no poder da palavra de Deus e no transformar do Espírito Santo no coração das pessoas. Há pessoas que têm esse dom de evangelismo pessoal, passam a noite todinha debatendo. Eu não consigo, não é o meu dom isso. Não consigo. E uma pessoa veio falar comigo, e eu falei sobre da necessidade, assim, um impulso do Espírito, da necessidade dele pensar sobre o Deus verdadeiro. Eu disse para ele, você precisa de desvencilhar-se de uma ideia preconcebida do Deus dos deuses, usei a expressão, em que você foi educado. Você precisa de pegar a Bíblia, pode pegar a sua Bíblia. Você não precisa pegar a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia e leia de capa a capa. E volte para o Deus da Bíblia. Dê uma divorciada de tudo quanto você já aprendeu até agora e volte para a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Peça a Deus para abrir o seu coração para Ele e leia a Bíblia e saia dessa enquanto você pode. Aí ele diz assim, a tradição na minha família é muito forte. Mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não consigo. Aí que está, irmãos, a visitação de Deus, nos pais, nos filhos, nos netos, até que alguém lá na frente quebre isso. E reconheça a Deus como o único e verdadeiro Deus e passa a adorá-lo. Aí Deus reconduz a caminhada.
Quantos de nós, eu tenho o privilégio de ter sido lá com o meu bisavô a mudança de conduta. Mas eu sou privilegiado, todos os dias eu agradeço a Deus isso. Eu não conheço outro Deus a não ser o Deus de Israel. O eu sou. O Deus criador dos céus e da terra. Desde pequenininho eu fui educado nisso. Eu já trouxe na minha cadeia genética essa realidade espiritual. Sou extremamente privilegiado. Mas quantos, em um determinado momento, Deus vem e quebra aquela cadeia. E ele começa a sentir que há uma nova realidade a partir dali. Quantos? Quantos? E Deus é misericordioso e faz isso. Seus filhos serão abençoados. Seus netos serão abençoados. Até 1000 gerações. Veja a diferença. Aqueles que me servem serão abençoados até 1000 gerações. Você já pensou nisso, irmãos? 1000 gerações. O meu bisavô já foi há muitos anos. A minha avó, eu era pré-adolescente quando ela foi embora. Então a minha mãe já está com 82 anos. Eu agora vou para a 4ª geração. A Lívia e a Letícia são a 5ª geração. 1000 gerações. Agora, cada geração fiel ao Senhor. É passar o bastão. Mamãe é a última da minha avó. Minha mãe é a caçula de 15 filhos. Só ela está viva. E a hora que a minha mãe falecer, o bastão vai passar para minha mão porque eu sou mais velho. E a mim compete pastorear os meus irmãos, pastorear os meus sobrinhos, para que essa geração, a geração dos meus irmãos, dos 5 que são crentes, Joaquim conhece eles. Então, para seguir, cada geração fiel garante a fidelidade de Deus à próxima geração. É isso que Deus faz. Mas cada geração infiel garante também a mão de Deus sobre a próxima geração. Agora, não precisa continuar. Deus quer que se arrependa. Não precisa continuar. Até surgiu uma teologia aí, a teologia da quebra de maldição. Vocês lembram disso? Quem é mais antigo na vida cristã, lembra desse negócio? Foi um fuzuê danado esse negócio de quebra de maldição. Teve até de pastores que ganharam nome. Também sumiram, né? Porque isso aí acaba. Isso é moda. Então, de quebra de maldição, vinha quebra... Olha, quebra de maldição, a gente aceita Jesus e o sangue do Cordeiro lava e quebra toda a maldição. Não precisa fazer mais nada. Não precisa matar galinha preta, não precisa de levar para a encruzilhada. Não precisa fazer nada disso, acender vela vermelha, nada disso. Não precisa passar em caminho de sal grosso, você não precisa de cair, não precisa de nada disso. Só aceitar Jesus. Diga, Senhor, quebra isso na minha vida em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro vai dar a partir daquele momento uma nova perspectiva de vida. Eu quero ler com os irmãos alguns textos para a gente depois passar. Eu achei que eu ia terminar hoje, mas o pastor fala demais. Esdras 5:12. Depois Neemias 9:32 e 37. Esdras, Neemias, está pertinho aí. Não é profeta menor, né? Nem Esdras, nem Neemias. Livro histórico, não é? Esdras 5:12. Não precisa se preocupar não, porque esse tal de Esdras e esse tal de Neemias, eles confundem qualquer um que vai olhar a Bíblia, viu, irmãos? Pode ficar despreocupado se você não estiver achando da primeira vez, não se preocupar não, porque é assim mesmo. Neemias 5:12. Esdras 5:12, Neemias 9:32, 37.
Pode ler. Aí, qual que é a provocação da ira? Se prostituíram espiritualmente. Serviram aos deuses da terra. O que Deus fez? Vou tomar o que eu te dei. Até o templo foi destruído. Essa é uma das vezes, domingo passado que eu falei do templo destruído, mas é outras vezes, viu, irmão? Esse templo, Deus tem derrubado esse templo na história de Israel o tempo todo. Ele joga no chão porque não quer se associar àquelas pessoas. E para o judeu, o templo é o símbolo da presença de Deus com todo aquele aparato, a arca, tudo mais ali. Então, provocou Deus a ira e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Agora, Neemias, isso aqui são sacerdotes, servos de Deus, que estão aqui para reconstruir o templo. Eles estão dizendo o porquê do pecado, o porquê que a coisa aconteceu como aconteceu. 32 a 37. 9, Neemias 9, 32 a 37. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde o rei, os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Pode continuar. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Aí, olha, pode ler o 34. Os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que pusestes diante deles, não te serviram, nem te converteram de tuas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que destes aos nossos pais, para comerem o teu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. O que ele está dizendo? Olha, isso aqui para mim, irmãos, é algo assim, principalmente quando inclui os sacerdotes. É porque o líder espiritual desse povo foi conivente com eles. Foi conivente. Começaram a trazer uma coisinha, não tem problema, Deus é bonzinho, Ele vai deixar. Começaram a trazer outra, quando viram estava cheio de contaminado. Tão contaminado que Deus, agora, lá atrás, Deus tirou o povo da sua terra e levou para outra terra. Agora essa aqui, Deus escravo na própria terra. Isso é pior. Já pensou você colhendo um fruto, você poderia ir para casa, mas vai para a casa do rei? Por quê? Por desobediência? Porque você não foi fiel ao Deus que lhe deu aquela terra? Irmãos, não é uma mensagem fácil. Porque a nossa cultura, principalmente o nosso país, prega uma mensagem de que Deus é só amor. Mas Deus é justiça. Justiça com amor. Ele não vai dar o céu, irmãos, o lugar que Ele está preparado, sem aqueles que não tenham Jesus.
Não vai mesmo, você pode espernear, pode fazer o que você quiser, comprar o que você quiser aqui, que não vai acontecer. E às vezes nós achamos que isso vai acontecer. A gente dá uma tapeada em Deus, ora, faz alguma coisinha e acha que não vai, irmãos. Porque Deus é Deus. E aí a gente precisa de nos render a Ele de uma maneira completa e plena. Eu vou só anotar, diga, Ana. Se contaminar, pode. E Deus mostrou quem Ele era. Pode. Eu vou te jogar numa fornalha de fogo, não tem problema, ok? Se Deus quiser, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Mas uma coisa eu fico sabendo, nós não vamos nos debruçar diante dessa imagem. Jogou lá e não sapecou nem o cabelo. Deus estava lá, é teofania. Ou seja, a manifestação de Deus entre eles. E todos os teólogos são comumente de que essa figura era Jesus entre eles. Né? Então, é para isso mesmo. Você não precisa defender Deus. O que você precisa é ser fiel a Ele. Só isso. Ser fiel a Ele, Ele vai abençoar. Servir o Senhor de uma maneira tremenda. Há uma palavrinha que ela é unicidade. Não, unicidade. Unicidade. De Deus. Um único. Um só. Deus, Ele é único. E Ele cobra isso. Não tem como tentar manipular, tentar colocar atravessadores. Não existe atravessador com Deus. Ninguém. Nem homem, nem santo, nem ninguém. Deus é único. O Filho dele é que é o intercessor. O Filho dele, Jesus Cristo, é o intercessor. Todas as vezes que você precisar de Deus, pode clamá-lo em nome de Jesus. Pode chegar, Deus, olha, não estou aguentando essa vida. Me abençoe em nome de Jesus. Pronto, você pode ter acesso. Não se procurar a dona Joana, a irmã cheia de bênção, o irmão abençoado. Isso você está procurando gente para te manipular. Pode ir atrás do Senhor, você mesmo. Entre em qualquer lugar. Um dia o irmão escandalizou porque eu falei que você poderia entrar no banheiro. Gente, banheiro tem banheiro chiquérrimo. Os banheiros hoje são cheirosos. Não tem mau cheiro. Não tem. Tem certeza que na sua casa não tem banheiro com mau cheiro? Qual o problema? Se é um lugar que você tem de paz, tranca lá dentro. Lugar gostoso, fica lá dentro. Fala com o Senhor lá dentro, se é o lugar, quer dizer, não vou dizer para você que é o lugar ideal, mas se não tem outro lugar, você está numa empresa, você está precisando do Senhor, você está no aeroporto, entra dentro do banheiro, vai para dentro do avião, vai lá no banheiro, fala com o Senhor. Não tem lugar, irmãos, não existe, Deus não está circunscrito em lugar nenhum. E nenhum ser humano manipula o direito de interceder. Você não precisa nem ligar para mim, não precisa ligar mesmo, porque eu sou tão pecador quanto você. Entra no seu quarto, o que Jesus diz? Tranca a porta, fala com Ele, não precisa de abrir a boca. Tem um momento que você pode orar sem dizer, viu, irmãos? O inferno só fica sabendo se a gente falar.
Então tem coisas, se você não sabe falar em línguas, se você não tem o dom de falar em línguas, interceder em línguas, então não fala nada. Fica só na sua mente. Por isso Jesus diz, fala em silêncio, e em silêncio o teu Pai te ouvirá. É isso que precisa. Então, Deus quer ser único na minha e na sua vida. E pode perceber, quando a gente começa a trocá-la, a gente começa a ficar angustiado. Vê se não é assim. Quando a gente opta por algumas coisas que não é as coisas de Deus, a gente fica aqui na cabecinha e a meditação e o culto. Ó, o culto está acontecendo lá agora, eu estou aqui. Olha, não é? Ainda bem que tem internet para vocês que estão aí em casa, que deveriam estar aqui, que estão aí. Ainda bem que tem para vocês aí não ficar com esse peso aí no coração. Isso é só um recadinho para vocês, mas é uma bênção poder alcançar a sua casa. Eu quero falar rapidamente aqui, meus irmãos. Primeiro, os ídolos vão decepcioná-los. Primeira coisa. Jeremias 10:14. Todas as vezes que qualquer um colocar a esperança em algo que não seja Deus, vai se decepcionar. Só Deus não nos decepciona. Só Ele. Vamos lá? Jeremias 10:14. Não, 10:14. É isso aí? Não, mas não está. Vai, vê lá, deixa eu ver. Diga, continua. Ah, tá, isso aí. Pronto. Tá aí, vai te decepcionar. Decepciona quem fez e decepciona quem a adotou. Também. 1 Coríntios 12:2. Os ídolos vão te dominar. Não só vão te decepcionar, como também vão te dominar. Olha o que Paulo fala aqui, que é uma coisa tremenda. 1 Coríntios 12:2. Isso. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Então veja aqui. Qual que é a sua? A sua é a Bíblia da mulher? É diferente. Leia aí, por favor. É 12:2. Isso. Então aqui tem duas palavras que eram contra. Eu esqueci de ler a da GNV. Antes de Cristo, você estava controlado pelos ídolos mortos que sempre o levaram ao erro. Duas realidades. Primeiro, controlados. O ídolo exerce um controle sobre você e te conduz, te desvia do caminho do Senhor. Ídolo só serve para isso. Para te controlar e para lhe desviar do caminho do Senhor. Qualquer um, pode ser até o Corinthians, viu, irmãos? Qualquer um. Eu estou falando qualquer ídolo, né? Qualquer coisa que te domine e que te desvie. Paulo está dizendo isto, irmãos. A palavra idolatria, ela vem de uma raiz que é a mesma que constrói a palavra vício. A idolatria passa a ser um vício.
Nós nos tornamos viciados naquilo. E aqui vamos ampliar para contextuar. Trabalho. O trabalho te controla e o trabalho te domina. Quando ele é vício. Hein? Uma doença, esporte, sexo, drogas, tudo. Alguém diz assim, eu tenho verdadeira adoração por isso. Pronto, já pegou. Já é um ídolo. Eu lembro do Paulinho, do reverendo Evandro. Sabe assim, essa tirada desses meninos, que são fantásticos, que eu guardo lá? Essa é do Paulinho, de uns 30 anos atrás. Hoje ele já é casado, tem paz. Você conheceu o Paulinho? É uma figuraça quando era pequenininho. Magrinho assim, mas todo... Parece muito com o menino, com o Rodrigo. Só para os irmãos terem uma ideia, esse Paulinho, ele lia a Veja. Eu já falei para os irmãos alguma coisa sobre ele. Lia a Veja antes do pai dele ler a Veja. Hoje, eu achei que ele ia ser pastor. Ele só não é pastor porque o pai dele não deixou. Mas hoje, no Supremo... Como é que é? Tribunal de Contas. Não tem mais... Não é o Tribunal de Contas? Não tem mais concurso. Ele me disse, eu disse assim para ele, eu fui visitá-lo um tempo desse. Disse, Paulinho, por que você não presta, sobe mais? Ele falou, pastor, não tem. Só se eu mudar. Não tem. Aí ele estava lá, numa escola bíblica de férias, ali no São Judas. Nós fazíamos naquele colégio, lembra do São Judas? A igreja era pequenininha. Ah, você também, Aline, é de lá. Eu estou falando com ele como só ele é de lá. Então, ali no São Judas nós fazíamos. Aí a menina falou assim, eu adoro isso. Aí ele virou assim, pequenininho assim. Adorar, nós só adoramos a Deus. Você gosta muito disso. Toquinho assim, ó, igual aqui. Então, esse é o conceito. Olha, eu adoro isso. Não, eu adoro a Deus. Nenhuma outra coisa mais. Não adoro o Corinthians, não adoro a seleção brasileira, não adoro nada além do Senhor. Eu posso gostar, né? Mas adorar não. O provérbio fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, ainda quando for velho, não se desviar dele. Isso. Não diz ensina a criança no caminho do Senhor. Qualquer, no caminho que deve andar. Mas está implicitamente dizendo que é no caminho do Senhor. Mas qualquer caminho que você ensinar, ele vai caminhar, né? Vai ficar errado. Outra coisa, irmãos, ídolo vai deformar você. Ele vai deformar você. Você vai ser igual a ele. O ídolo, ele tem esse poder de deformação. Porque você fica parecendo com aquilo que você adora. Não tem umas pessoas que têm essa cara assim, que parece com o que ele adora? Então, é verdade. Ó, vamos ler lá. Salmo 115, verso 8. É aquilo, criamos um ídolo, depois ele nos molda. É mais ou menos por aí. Olha aí, não é isso? Pode ler. Semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Então veja aqui. Está dizendo assim, que se tornam semelhantes a ele, tanto os que fazem, quanto os que confiam neles. Sem propósito nenhum na vida. Somos deformados por aquilo. E aí a gente pode, irmãos, colocar N coisas. Eu gosto muito daquele texto do jovem rico. A gente fica pensando assim, por que Jesus tratou aquele jovem daquele jeito? Você não para pensar às vezes? Um camarada crente, né? Um menino que frequentou a escola dominical, teve aula particular com o rabino, porque ele sabia tudo. Os pais não deixaram de cuidar dele quando ele
estava na escola dominical ensinando para ele, porque ele sabia todas as leis, ele amava, e algo mais fantástico que o pastor Al Baker enfatizou aqui, que Jesus o amou. Veja que negócio fantástico. Esse menino foi adestrado, foi mergulhado em Deuteronômio 6, aprendeu a lei, um menino de alto padrão moral, foi amado por Jesus, mas na hora que mexeu com a idolatria, ele caiu fora. Irmãos, Jesus não queria quebrar aquele jovem. Jesus não queria aquele jovem pobre. E muito menos enriquecer os pobres com o dinheiro dele. O que Jesus queria fazer é trabalhar o ídolo no coração daquele homem. Ele diz assim: vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem me seguir, porque eu tenho que ser prioridade na sua vida. Mas a conta bancária daquele jovem era o seu ídolo. E ele, não sei se depois de ter outra oportunidade, nenhum evangelista faz isso. E eu gosto, sabe assim, quando alguém, o reverendo Al Baker, claro, 62 anos, e do jeito que ele prega, vocês viram que ele não tem um papel pregando? Mas eu vou dizer o segredo para vocês. Ele deve ter pregado aquela mensagem uma vida toda. Segundo, ele tem uma mente privilegiada. A didática dele é fantástica. No domingo de manhã, o que você estava esperando? Quantos estavam aqui no domingo de manhã quando ele pregou? O que você estava esperando ele terminar a mensagem? Cada vez que ele ia falando, você estava esperando o quê? Ao terminar a mensagem. Quando ele terminasse a mensagem, você estava esperando o quê? Me indica. Hein? Não. Que ele terminasse a história daquele menino aidético que ele estava falando de Jesus para ele. A mensagem dele todinha foi conversando com aquele menino. E eu queria saber o final. Se aquele menino aceitou Jesus. O que nós queremos saber? Hein? Não, ele deixou entender não, ele falou claramente. Claramente. Né? Que ele morreu, não sei, 2 meses depois, alguma coisa assim. Mas o que todos nós queremos é o final da história. É o final da história. Não importa. Nós todos queremos final. Quantas vezes você já assistiu o filme 2, 3 vezes porque você não assistiu o final e você quer chegar ao final? Então, eu gostaria de saber quando chegar no céu. E o jovem rico, Senhor? O que foi feito dele? Porque em momento nenhum na Bíblia ele apagou, ele sumiu. Ele sumiu. A impressão que eu tenho, irmãos, é que ele perdeu. Veja o que ele perdeu. Toda a educação do pai. Todo o privilégio de ter nascido judeu. Todo o privilégio de se ter os oráculos divinos com ele. Perdeu a oportunidade de olhar olho no olho de Jesus. Gente, foram pouquíssimas pessoas nesse planeta que fizeram isso, que tiveram esse privilégio. E saber que Jesus o amou. Isso foi nítido. Porque os escritores, os apóstolos que estavam lá, observaram
que o olhar de Jesus foi um olhar de amor por ele. Por isso que eles escreveram. E ele, irmãos, por amar as coisas daqui, perdeu a eternidade. Porque qual era a pergunta dele? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Deixa os ídolos. Porque eu já lhe amo. E você já conhece a palavra e vive ela. Agora você precisa fazer o seguinte. Trocar. Colocar-me no lugar de onde você tem o dinheiro. Só isso. Ou seja, ele era crente, frequentava a igreja, era um jovem educado, sabia as Sagradas Escrituras, a praticava e, além de tudo, era um jovem rico. Foi amado por Jesus. E até onde eu sei, porque eu não sei mais nada e ninguém mais sabe, ele foi para o inferno. A gente só vai saber se perguntar para o Senhor quando chegarmos lá. Então, irmãos, o que é que definiu a eternidade desse jovem? O lugar que Deus ocupava na vida dele. Está vendo como Deus é radical com relação a isso? Ele amou o seu ídolo, o dinheiro era o ídolo. Não precisa, a gente fala aí do nosso contexto aqui, todo mundo fica pensando num santo, numa coisa assim. Irmãos, tem gente crente igual esse jovem que está com o ídolo no coração que Jesus não entrou lá ainda. Por isso você pode notar, eu momento nenhum, enquanto estou estudando isso aqui, me referi a ídolo de barro, de coisa. Momento nenhum, porque eu acredito. Isso também. Mas tem muito mais coisa que está nos arraiais de Israel. Não está fora, está aqui dentro do arraial de Israel. Está no arraial de Israel. Coisa que tem impedido-nos, que perdemos para o lugar do Senhor nas nossas vidas. Vamos levar isso e na próxima nós vamos falar sobre o outro mandamento. Deus nos abençoe, nos livre. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não me dê nada que eu possa trocá-lo. Eu gosto daquele que a palavra, quem gostava desse versículo ali, é o Marcelo, nosso parceiro lá de Vila do Espírito Santo, não de Cachoeirinha. Não me dê pouco, para que eu não blasfeme contra o Senhor, mas não me dê muito também, para que eu me esqueça do Senhor. Me dê o suficiente. Ou seja, Deus me dê apenas o limite em que o Senhor permaneça como Senhor na minha vida. Mais nada. Mais nada. Eu peço sempre a Deus isso. Senhor, não quero ter nada, absolutamente nada, que venha substituí-lo no meu coração. Nem filho. Isso minha oração já é desde que eu entendo por gente. Não quer ter filho, não quer ter mulher, não quer ter carro, não quer ter casa que o substitua. Se for para substituir, não quer ter. Segunda coisa que eu faço. Nunca me dê nada que o Senhor não possa guardar, porque eu não vou dormir preocupado com coisas. Se o Senhor não puder guardar, eu não quero ter. Não quero mesmo. Não quero pôr a cabeça no travesseiro e falar, será que vai entrar? Será que vai roubar? Será que eu deixei a chave? Será que eu tranquei? Não quero isso.
Irmãos, esse Deus nosso, Ele é confiável. É só a gente... Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem hora que Ele olha para a gente e fala, é assim, filho, que eu quero que você faça. E a gente não usufrui dessa coisa bonita que Ele tem, essa fonte inesgotável. Só ser fiel. Senhor, cuida. 9 em Araraquara, 3 não foram detectados, 2 em São Paulo, 1 em Porto Alegre, 1 em Campinas e 1 em Presidente Prudente. Tem um Presidente Prudente lá. Vocês vieram, mas ficaram lá. Orar pela Raquel, mãe do Tiago. A sua mãe, Tiago? Vamos orar pela Raquel. Vamos orar também pelo Diego, é sobrinho do meu irmão. Os irmãos se lembram que ano passado o pai dele caiu do telhado com meu irmão lá e morreu. Os irmãos se lembram disso. E ele agora, parece que foi sábado, ele teve uma hemorragia e foi cirurgiado, mas não está bem de saúde. Um menino de 24 anos de idade. Não, 28. 24 é o mais novo. Então é sobrinho da realidade da Adriana, que é a esposa do Daniel. Né? Filho daquele que morreu. A irmã Maria Setuba, a única notícia que eu tive é que ela está, não sei se alguém tem outra, que ela está de fato com a isquemia cerebral, está internada em Veneza e que não teve alta, não veio embora porque não teve alta. Então, isquemia é menos mal, viu, irmãos? Pode trazer consequência, mas é menos mal do que um AVC, né? Então, falta de oxigenação, mas vamos estar orando. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos desafios da Tua palavra. E nós precisamos do Senhor para honrá-lo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas debilidades espirituais. Não nos deixe, ó Pai, de maneira nenhuma trocá-lo por qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Que o Senhor seja sempre o primeiro nas nossas vidas. Nós queremos só adorar o Senhor. E adorar da maneira que o Senhor quer. Por isso, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ajude-nos. Queremos, ó Pai amado, colocar nas Tuas mãos esses queridos irmãos, pedir de oração, aqueles que nós já estamos orando por eles durante os meses, aqueles irmãos que estão precisando, Pai, de um cuidado especial da sua saúde, conforto, que o Teu Espírito Santo pode trazer à vida daqueles que perderam os seus entes queridos, ou seja, que ausentaram para a eternidade. O Senhor esteja dando a eles também a bênção. Irmãos que estão aguardando decisões para definir as suas caminhadas, que o Senhor também esteja cuidando e abençoando. Irmãos estão esperando resposta de concurso, resposta de provas que fizeram, resposta de emprego, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre a Viviane, para que o Senhor esteja abrindo as portas para ela. Dê, Deus, a cada um de nós esse cuidado especial que o Senhor tem tido para com os Teus filhos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.